conforme eu fui vendo a disponibilidade do Edgar, eu fui trazendo ele e ele foi aceitando no tempo dele, no momento dele. Ele veio, a princípio, para o retiro para fazer parte, para me ajudar com tecnologia, porque todo mundo sabe que eu e a tecnologia, a Carrega a gente não... caixa, né? Na verdade é isso. Mais ou menos isso, né? O homem, o braçal, a força, né, do masculino, tão necessária. E, e aí, quando a gente viu, simplesmente ele estava no meio da roda e a gente deu a voz para ele e a gente quis ouvir ele, todas aquelas mulheres abertas e receptivas para ouvir a voz, ouvir o que ele tinha para dizer, ouvir uma visão masculina, porque a gente vive num universo muito feminino e a gente, muitas vezes, nós não fomos ensinadas a dar a voz ao masculino, né? A ouvir o que o masculino tem para dizer, o que um homem realmente tem para dizer, partindo do princípio que o homem ele foi ensinado a não se expressar. Então, o homem não pode chorar, o homem não pode um monte de coisas, né? Então, como o Edgar já há um tempo, meninas como eu, né, fui conduzindo de uma maneira muito feminina e muito, na verdade, foi algo muito sutil da minha parte até. Eu queria muito que o Edgar fizesse um curso que eu namorava já há um bom tempo sobre masculino. Só que aí eu ficava, ai, como é que eu vou querer? Como é que eu vou falar para ele fazer esse curso? Como é que eu vou falar para ele, né, entender um pouco mais sobre o masculino? Porque eu fazia os meus processos. Mas eu queria que ele também fizesse. Só que não era o momento dele, não era algo que interessava a ele. Então, como eu sempre ensino para a mulherada, né? Eu falo, gente, começa a ouvir algumas lives, né? Tá na hora da janta, tá fazendo janta, vai ouvindo. E ele também vai ouvindo, ele também vai se interessando, né, pelo assunto, né? Se você está ouvindo, você está vivenciando um assunto interessante que te faz crescer, deixa o outro ouvir também. E se ele não quiser ouvir, tudo bem. Quantas vezes eu estava ouvindo umas lives interessantes, uns conteúdos interessantes falando sobre masculino e feminino, falando sobre equilíbrio, e eu percebi que o Edgar não estava afim de ouvir. Eu ia e colocava o meu fone de ouvido. Outras vezes eu permitia, deixava aquele som rolando, e mesmo que ele não gostasse, ele estava ouvindo. Até que eu percebi, e assim, você pode até trazer aqui, gato, se isso é real, como que foi para você? Essa foi a minha percepção. Eu fui percebendo que aos poucos ele foi se abrindo e ele começou a pesquisar. E aí teve um dia que abriu a chamada lá de venda desse curso. E eu dei um print na tela e mandei para ele, né? E falei assim, poxa, foram dois cursos que aconteceu mais ou menos assim, né? O primeiro de reprogramação biológica e depois o do homem inteiro. E, e aí, o Edgar foi, eu dei um print e falei assim, ah, gato, queria tanto, olha que legal, vai ter, começou esse curso, acho bem interessante, e só mandei para ele. Mas a minha vontade, como uma mulher que também tem essa, né, o controle, que tem a necessidade de querer tudo imediato para ontem, a minha vontade era de dar o curso para ele de presente. Falei, ah, eu vou comprar e ele vai ter que fazer esse negócio, porque eu acho que vai ser bom para ele, porque eu acho que vai ser bom para ele. Eu não sei se ele precisa, se ele quer, né, o que ele sente e o que ele pensa em relação a isso. E aí me veio uma varinha de consciência, bateu assim na minha cabeça e falou: não, você não precisa dar para ele de presente algo que só deve fazer sentido para ele. E aí foi quando eu mandei o print do curso e aí ele foi lá e mandou para mim. Acabei de me inscrever, e para uma grande surpresa minha, ele me devolveu a resposta assim, né? Acabei de me inscrever para esse curso. E então ele começou a mergulhar nesse autoconhecimento e reconhecendo essa força desse masculino que ele já exercia, mas não tendo conhecimento, não tendo consciência. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Como que é? A gente tem várias perguntas aqui da caixinha de perguntas que eu coloquei, várias perguntas que o pessoal trouxe em relação ao masculino. E teve uma que foi bem interessante que eu queria trazer, iniciar, para que você traga, né, o seu falar, o seu olhar sobre o masculino e o feminino, que foi uma. Qual foi o gatilho para você começar a curar o seu masculino ferido e chegar no masculino saudável? Então, assim, como que foi você perceber
o seu masculino, se o seu masculino estava ferido, se você vem de um sistema de masculino ferido, e como que você trouxe isso para a sua vida, essa consciência, como foi o seu despertar em relação a olhar para esse masculino? Então, na verdade, eu acho que antes de qualquer coisa, acho que seria importante a gente dar uma pincelada aí, bem breve, né? A gente não tem muito tempo aqui, mas acho que até é algo que eu trouxe bastante no retiro, né? Lá no retiro você me deu algumas horas a mais para falar do que do anterior, né? No anterior eu só carreguei caixa e, e dei meu pitaco lá porque eu fui intruso, né? E nesse último você me deu ali pelo menos algumas horas, então consegui trazer um pouco mais de conteúdo ali do que alguns minutos que eu tive naquele momento, mas tinha que ser dessa forma e foi tudo certo. Né? Eu acho que é importante a gente trazer características básicas aqui do masculino e do feminino, né? Acho que muitas pessoas aqui entendem que tem características femininas ou características masculinas, mas é importante dizer que isso não quer dizer, isso não tem nada a ver com orientação sexual, tá? Orientação não tem nada a ver com isso, né? Sim, a característica feminina, a característica masculina, independente de qual que é a sua opção, né? Então, qual que é a grande características, as maiores características do masculino, né? O masculino saudável, qual que é? Ação, né? Atitude, né? Poder de decisão, né? Então, firmeza no que você coloca, né? Objetividade, né? Então, de direcionamento, posicionamento e agressividade, né? Então, a agressividade é bastante controverso, né? Quando eu falo agressividade, não é no sentido de você ser violento, mas todos nós, masculino, homens, precisamos ter um grau de agressividade importante para que a gente possa ir adiante, tá? Ao passo que a característica feminina, né, é muito mais voltada à introspecção, à reflexão, subjetividade, né, sensibilidade, acolhimento, flexibilidade, né, sedução, perseverança, criatividade. Isso não quer dizer que eu, sendo masculino, eu não posso ter alguns atributos do lado feminino, né? Muito pelo contrário, eu preciso ter, né? Eu na minha posição, né, onde eu trabalho, eu preciso ter criatividade, eu preciso ter flexibilidade, senão eu não consigo lidar com diversas situações. Ao passo que se eu não tiver um masculino bem posicionado, você não vai ter liderança. Você entendeu? Então, a gente precisa ter as nossas características muito bem fundadas, que faz parte da nossa essência, e saber utilizar a característica feminina quando for necessário. E aí eu faço vice-versa, né? Então, Sim. para a mulher também é necessário ter a sua característica feminina muito apurada, né? Você ser dominante dessas características femininas, ao passo que você vai precisar em algum momento ter que usar algum atributo da característica masculina, né? Então, acho que é importante isso, né? Eu queria até que as pessoas comentassem o falar. O que vocês acham que é uma característica masculina ou feminina? Escrevam aí o que vocês acham, né? É importante isso daí, é engraçado. Mas vamos voltar com a pergunta. Qual que é a pergunta que você mesmo posicionou, Ana? Qual foi o gatilho para você começar a curar o seu masculino ferido e chegar a um masculino saudável, né? É quando há uma inversão. O Leandro colocou aqui, quando há uma inversão. Como que eu consegui curar meu masculino ferido e ir ao masculino saudável, né? O masculino ferido, ele é um masculino que ele está dentro de uma esfera da ingenuidade, tá? Ele está dentro de uma esfera de ser um menino em algumas situações, tá? Ele está dentro de uma esfera de agressividade que eu digo violência, né? Está dentro de uma esfera do machismo, tá? Isso daí é um masculino doente, né? Que a gente costuma dizer, né? Então, a polaridade entre um homem frouxo, vamos dizer assim, um homem autoritário, machista, é a mesma. É a mesma. Infelizmente é a mesma, tá? É a polaridade de um menino, tá? É um menino que está parado ali no tempo. Alguns vão desenvolver passividade
e outros vão desenvolver violência, né? Ao passo que o masculino saudável é o masculino maturo, né? É aquele masculino que tem que erguer a voz no momento que é necessário, tem que segurar a onda no momento que é necessário, tem que saber engolir um sapo no momento necessário para você saber o que você quer lá na frente, né? Então, esse é o masculino saudável, né? Então, o gatilho nada mais é do que você se encontrar nessa posição do menino, do ingênuo, né? Poxa, as mulheres sempre me enganam. Poxa, eu sou sempre enganado em alguma situação. Eu sou sempre a vítima em alguma situação. Ou toda mulher que eu tenho, e de algum modo tudo que eu falo transparece de uma forma agressiva, né? E eu vou dizer para você que eu já tive N polaridades dessa, né? E aí você vê, você percebe, você precisa ter, obviamente, um pouco de consciência e humildade e entender que você está passando por aquilo e aquilo não está dando certo, né? Então, uma das características masculinas que precisa aflorar em você é exatamente essa, você entender que a sua estratégia não está dando certo, que você precisa tomar um outro rumo, né? Então, vai muito de contra isso, tá?